CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e continuar com o estudo do Livro dos Médiuns. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Aqui estamos, Jesus, reunidos em nome do teu amor, do amor de Deus, também em nome do amor ao nosso próximo, divulgando as verdades do teu Evangelho, da tua doutrina, para que possamos ser uma humanidade mais feliz, uma humanidade mais fraterna, mais harmônica. Abençoe o nosso estudo, o nosso esforço, inspira-nos, traga para junto de nós os benfeitores responsáveis pela divulgação da doutrina espírita, do teu Evangelho, Senhor. O nosso Allan Kardec, o mestre de todos nós, o nosso Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, o altivo, com a coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP, nosso irmão Ernesto Bozano, em nome desses espíritos queridos, Senhor, em nome que seja em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, do teu amor, Jesus, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, que nós paramos semana passada. O item, eu desmarquei aqui, o item 232. Isso mesmo, 231, está marcado aqui. 232. Nós estamos falando da influência do meio. Falamos que o meio, ele é fluídico, ele é físico e ele é espiritual. O meio espiritual vai determinar o meio fluídico. Se o ambiente é bom, é elevado, o meio fluídico é bom. Se os espíritos são elevados, o meio é bom. Se os espíritos forem inferiorizados, o meio é ruim. E a ambiência e o meio físico, que nós chamamos aqui o meio físico, é o calor, o frio, o conforto ou desconforto, a influência do meio físico. O Kardec vem falando aqui do meio moral, que nós estudamos com bastante calma semana passada, né? Vamos então para o item 232. Seria um erro acreditar que seja necessário ser médium para atrair para si os seres do mundo invisível. O espaço está povoado deles. Temo-los incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, e nos veem, nos observam,
misturam-se em nossas reuniões, seguem-nos ou afastam-se de nós, conforme os atraímos ou os repelimos. A faculdade mediúnica em nada contribui para isso. Ela é apenas um meio de comunicação. Isso é muito interessante, porque as pessoas nos procuram com as suas dores, com as suas dúvidas, né, na casa espírita, e ela acha que os espíritos só estão aqui, na casa espírita, não é? E que só os médiuns se comunicam com eles. Os médiuns, sim, comunicam-se com eles, mas todo mundo é médium. De uma maneira ou de outra, nós estamos sempre em relação com eles, ou extensivamente, ou intuitivamente, ou através da inspiração, que é uma variedade da intuição. Eles estão em todos os lugares, inclusive nas nossas casas, nos nossos lares, e são os nossos desejos, os nossos sentimentos que vamos atraí-los. Agora, também existem lugares em que eles estão ali, são atraídos para ali, ou não estão mais ali, mas fica uma vibração muito forte do meio. Por exemplo, o Coliseu Romano, como deve ser a vibração? Eu nunca fui lá. Poxa, 2000 anos não é nada, 2000 anos, 3000 anos, isso não é nada. Deve ser um lugar onde a vibração de dor é muito grande, não é? Um lugar onde era uma arena, muitas mortes, muita violência. Como é que fica aquele meio ali? Olha o meio fluídico, como é que não é, né? O meio espiritual, né? Pode ser que tenha espírito ainda ligado ali, ou não. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Mas os espíritos são levados para os lugares onde estão as pessoas, onde moram as pessoas. Quantos lugares a gente vê de vez em quando aí no noticiário, lugares bonitos, com casas bonitas, e a polícia bate toda hora, não é? Prende, é uma vergonha. Então, essas pessoas que vivem nesses lugares atraem os espíritos para junto delas. Espíritos como elas pensam. Então, não é a posição social que vai atrair um espírito bom ou um espírito ruim, mas é o que a pessoa é o que a pessoa pensa, e aquilo vai influenciar no meio dela, no meio em que ela vive. E estou dizendo tudo isso para a gente chegar na nossa casa, no nosso lar. A importância do culto no lar, para sanear o meio em que vivemos. Porque a nossa casa é o nosso ninho. A gente veio de casa agora, todo mundo veio de casa. Dormimos, tivemos uma noite de sono, uma boa noite de sono. Ou não. Né? Ou não. Hoje vocês todos tiveram uma boa noite de sono, rezaram ontem. Mas mesmo assim, às vezes a gente reza, mas o tumulto, né, que a gente passa, que a gente se envolve. Então a casa é a nossa referência. Então ela deve ser arrumada, preparada espiritualmente também. É claro que a casa pintadinha, limpinha, organizada é muito bom, confortável, um lugar confortável do ponto de vista material. Mas tem lugares que é confortável do ponto de vista material, mas você não consegue ficar ali nem uma hora. Então a gente precisa preservar o nosso ambiente doméstico, com as nossas preces, com o culto no lar, para que a gente faça dali um ninho, o nosso ninho, para repousar o corpo e sairmos do corpo com tranquilidade, pelas mãos dos nossos guias e benfeitores, e eles nos levarem para lugares de estudo, de trabalho, de oração. Perguntas? Ele continua aqui na 232.
Vê se tem tem livro sobrando para dar para eles, não. Tem não. É o livro dos médiuns. Dá um livro para eles. Então, de acordo com o que vimos, sobre as causas de simpatia ou antipatia dos espíritos, facilmente se compreenderá que devemos ser cercados daqueles que se têm afinidade pelo próprio espírito, conforme seja ele elevado ou degradado. Consideremos agora o estado moral do nosso planeta e compreender-se-á qual o gênero de espíritos que deve dominar entre espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar pelo caráter dominante dos habitantes, por suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, e as ordens de espíritos que preferentemente reúnem-se em torno deles. Então vamos pegar um extremo, vai numa tribo indígena lá no Xingu, lá no Chucarramães. Que espíritos estão ali, em torno daquela tribo? Uma vida simples, uma vida que está com fome, vai no rio pescar, vai caçar. 232. Está na página 272 nesse livro aí. Então, que espíritos que estão ali? Como é o meio em que eles vivem? Um lugar simples. Você vai numa cidade como São Paulo, uma cidade como o Rio de Janeiro, já é um lugar bem complexo, bem diferente daquele lugar onde eles vivem na beira do rio, para beber água, para pescar, na mata, para caçar, comer, beber, dormir e reproduzir. Então, uma vida muito simples, né? Sem complexidade alguma, simples. Agora, tem espírito lá? Claro que tem. Então, o meio é conforme a gente vive, conforme a gente pensa, conforme a gente sente, que a gente atrai. Partindo deste princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos e inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais serão os espíritos que preferentemente ali se encontrarão? Nós vimos isso aqui aula passada, hein? Nós voltamos aqui. Depois que eu comecei a ler, eu lembrei, então estou andando um pouquinho rápido. Uma reunião leviana. Essa reunião aqui é uma reunião leviana ou uma reunião séria? Uma reunião séria. Nós estamos estudando sobre o meio, esse meio em que nós estamos aqui, a casa espírita. Estamos estudando sobre a essência da vida, que é a alma humana. Então é um estudo sério. E nós evocamos aqui Deus. É em nome de Deus, acima de tudo, que nos reunimos. Fizemos a prece, evocamos Jesus, os guias da nossa casa, o patrono do estudo, e tudo que fazemos aqui é com muito amor e carinho. Então, é em nome do amor. Então, é uma reunião séria. A gente não está planejando um assalto, a gente não está planejando uma reunião de deboches, de piadas. Ninguém está falando da vida alheia aqui, estamos estudando, então é uma reunião séria. O meio, aqui é o meio que traz os espíritos elevados, que dá a segurança, a proteção, a inspiração, os espíritos que querem aprender, que querem estudar. Então isso aqui forma um meio fluídico, um meio espiritual, um meio fluídico e o meio físico. Está bem agradável, a temperatura amena, ar-condicionado ligado ali atrás, né, que já está fresquinho, a cadeira é agradável, é confortável, o ambiente está limpinho. Então, o meio físico é agradável, o meio espiritual é elevado, em consequência o meio fluídico também, é equilibrado.
Alguma colocação? Certamente não serão espíritos superiores, eu vou ler de novo. Partindo deste princípio, está no segundo parágrafo aí, da 232. Suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais serão os espíritos que preferentemente ali se encontrarão? Certamente não serão os espíritos superiores. Também não seriam nossos sábios, nem nossos filósofos que iriam ali passar seu tempo. Assim, todas as vezes que homens se reúnem, tem consigo uma assembleia oculta que simpatiza com suas qualidades, seus defeitos, e isto é abstração feita a qualquer pensamento de evocação. Admitamos agora que eles tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível, por um intérprete, isto é, por um médium. Quais serão aqueles que vão responder aos seus apelos? Evidentemente, aqueles ali estão sempre prontos e que apenas aguardam uma ocasião de se comunicar. Se uma assembleia fútil evoca-se um espírito superior, ele poderá vir e até fazer que ouçam algumas palavras razoáveis, como um bom pastor vem para junto das suas ovelhas desgarradas. Mas desde que o momento não se veja compreendido, nem ouvido, retira-se como farias, vós mesmos em seu lugar. E os outros ficam livres para agir. Claro, tem lugar que a gente vai, pô, isso aqui não é para mim não. A gente vai embora, não é? Pô, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Vai embora. Os espíritos também, dependendo do lugar, eles nem vêm. O que eu vou fazer ali? E se vêm, vê a futilidade, vão embora. Por misericórdia, com pena, com piedade, sentimento de piedade por um ou outro, pode até utilizar um médium e falar. Como deve ser o meio espiritual, o ambiente espiritual, fluídico, lá em Brasília, onde se discute lá a política. Deve ser um lugar complicado, né? Agora, dali também saem as diretrizes para o país, para o povo. Então, um líder, ele não pode estar solto, sozinho. Ele não pode. É muita gente que depende de algumas decisões. E você fica pensando, né? O guia daquele povo lá deve ficar de cabelo branco. Tudo de cabelo branco, né? Vamos lá para Roma antiga. Vamos pensar em aquele que destruiu Roma. Será que foi ele que tacou fogo em Roma? Ele matou a mãe, não foi? Abriu a barriga da mãe, matou a sogra, a mãe, a mulher, matou todo mundo, só depois ele se suicidou, não foi? Como devia ser o ambiente fluídico ali? Era Jesus que estava ali? Isso é para a gente entender, a gente pega os extremos, né? Como é que seria o ambiente na casa de Pedro, na casa do caminho? É isso que a gente tem que raciocinar para a gente buscar um meio adequado para onde a gente está, no nosso lar, na casa espírita, que é o lugar que a gente vem sempre. Entender que nós atraímos os espíritos para os lugares onde estamos ou aonde vamos. Vamos pensar aqui, eu nunca pensei nisso não, veio na minha cabeça aqui, vamos elucubrar, né, que chama. Você entra num avião, você que trabalhou, porque eu olhei para você, você trabalhou com aviação a vida inteira. Pega um Boeing desse aí grande, com 200 passageiros, 250 passageiros. Como é que é o ambiente ali, como é que é o meio, como é que deve ser? Cada um vai com o seu guia, né? Cada um vai com o seu guia.
Fala no microfone. Ele vai te dar aí o microfone. Mexe no fio embaixo. Som. Que coisa pra gente pensar, né? Já que a gente está estudando, não custa nada pensar. A gente tinha que fazer o cheque de abandono depois do desembarque. E eu senti um ambiente pesado. Primeiro porque o avião ficava sujo mesmo. O pessoal jogava as coisas no chão. E como a gente tinha que fazer esse cheque, porque eventualmente pode até um passageiro ter ficado desmaiado lá no fundo do avião e tal, ou bagagem, que também não pode, porque é suspeito, né? Qualquer bagagem não acompanhada. Abria aqueles bins todos e era pesado. Mas um detalhe interessante é que eu fiz muito voo, principalmente em Los Angeles, ficava muito tempo parado lá e uma parte da tripulação se reunia, né, para jogar carta e beber. E passavam 2, 3 dias assim. Eu não aguentava, eu estava no mesmo hotel e tal, eu saía para a rua, eu ia andar, ia a alguma loja. Não que naquela época eu fosse motivado por questões espirituais, mas eu não me sentia bem, porque os caras se passavam o tempo todo jogando e bebendo. Tinha lá em Hollywood, tinha uma loja, um licor, né? Chama Liquor Store, e lá você ia comprar uísque, quando não levava do próprio avião, né? Salgadinho, batata frita, nem saíam para comer, era jogar e ficar ali. Então não dava para ficar naquele ambiente, não tinha como. Eu até não entendi como é que o cara passava 13 horas para chegar lá, e quando não tinha escala, né? E ficar ali confinado, com tanto espaço para você ver, com tanta coisa para você olhar. Então eu acho que essa é uma tendência que ela existe. Hoje em dia você vê esses churrascos que a turma faz, nada contra, mas o ambiente fica pesado. Eu ia na casa do cunhado do meu filho, eu não via a hora de ir embora. Era lá um carrinho cheio de cerveja e era uma atrás da outra. Eu até tomava uma. Vou dizer que não, porque tem ocasiões que a gente faz isso, não é falso puritanismo dizer, não, eu não. Mas os outros, nossa Senhora. Então vocês entenderam aí o que é o meio. É isso aí, exato. Cada um faz o meio. Né? Você pode reunir em família e estar um ambiente agradável. Pode também reunir em família e estar um ambiente pesado, desagradável. É o que a gente sente, o que a gente leva. Vou para a casa do meu cunhado, tem inveja dele, tem inveja do que ele tem olho grande no que ele tem. Não vai ser uma coisa boa. Não vai ser. Então vamos continuar aqui. É isso mesmo. Vai no boteco, é o meio que está ali. Tá aí. 233. Nem sempre basta que uma assembleia seja séria para obter comunicações de uma ordem elevada. Há pessoas que nunca riem e cujo coração nem por isso é mais puro. Ora, principalmente o coração que atrai os espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. A moralidade é indiferente para a comunicação. A moralidade ela é importante para você atrair tal ou qual espírito. Agora, a comunicação em si, a faculdade em si, independe da moral. É igual falar. Depende da moral, falar? Todo mundo fala. Você pode falar coisa boa ou coisa ruim. A mediunidade é a mesma coisa. Então, nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas, mas se estão em más condições, comunicam-se com seus semelhantes, os quais não deixam de nos enganar e muitas vezes lisonjeiam os nossos preconceitos. Por aí se vê a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Mas esta influência não se exerce como o pretenderam algumas pessoas, quando ainda não se conhecia o mundo dos espíritos, como conhecem hoje.
E antes que as experiências mais concludentes tivessem vindo esclarecer as dúvidas, vamos ler de novo. Por aí se vê a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Vocês deram um exemplo aí. Mas esta influência não se exerce como o pretenderam algumas pessoas, quando ainda não se conhecia o mundo dos espíritos, como conhecemos hoje, e antes que as experiências mais concludentes tivessem vindo esclarecer as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é porque esta opinião se reflita no espírito do médium, como num espelho. É porque tendes convosco espíritos que vos são simpáticos para o bem, como para o mal, e que são inteiramente da mesma opinião. O que o prova é que se sente a força para atrair para vós outros espíritos diferentes destes que vos cercam. Este mesmo médium vai usar convosco uma linguagem inteiramente diferente e vos dirá coisas muito distanciadas do vosso pensamento e das vossas convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto houver mais homogeneidade para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de se instruir, sem segunda intenção. Tá aí. A gente sai daqui, como saímos antes, vamos fazer uma visita. Fomos 5 médiuns atender uma pessoa necessitada. Como é que foi o meio, o grupo? Olha o propósito. Fizemos uma prece, pedimos permissão ao guia da casa para ir, ele autorizou, fomos em trabalho, retornamos em trabalho, ao meio, com a intenção, com a mesma intenção, com o mesmo propósito. Que espíritos foram nos acompanhando? Fomos num lugar difícil. Então fomos protegidos pelos espíritos que evocamos e retornamos. Sentimos o cansaço, eu acordei hoje, senti o trabalho, os outros também devem ter sentido. Eu já passei mensagem para todos, não deu tempo de eu ouvir a resposta deles, porque eu me preocupei com todos eles. Mas se a gente tivesse saído com o propósito de assaltar um banco, tivesse planejado, nós planejamos para fazer a visita, lemos o Evangelho, rezamos e fomos. E se fosse para assaltar um banco? Olha o meio, que espíritos que estariam conosco ali? Não é? A pessoa abriu o Evangelho na casa lá, a pessoa que nos recebeu, pertinente o assunto, ele foi intuído, inspirado, a mão foi levada, uma mensagem pertinente à questão que ele vinha passando no momento. Retornamos para cá, viemos conversando no carro, normalmente, sem nada de relevante, ou de que abaixasse a vibração. Fizemos outra prece aqui, nos demos o alto passe, agradecemos o trabalho e fomos para casa. Olha, que meio foi esse? Que espíritos nos secundaram na ida, na vinda e nos levando até em casa? E para onde nós fomos quando saímos do corpo, quando dormindo? Continuamos nesse trabalho. Foi um trabalho muito difícil. Muito difícil. Aí um colega que está acostumado a fazer visitas, eu também estou, há muito tempo, mas ele se pronunciou dizendo, olha, se não tivesse a autorização, sozinho eu não venho aqui não. Nem passeando eu venho aqui nessa casa, de jeito nenhum. Por causa do meio. Mas nós fomos levando um outro meio para lá, uma outra vibração. Alguma pergunta? Vamos entrar então no capítulo sobre a mediunidade nos animais. É outra coisa interessante. Mediunidade nos animais. O meu papagaio fala que é uma beleza, ele é médio, esse papagaio. Dá palestra em tudo. Reza,
Papagaio ré. Eu fui uma vez estava eu e a Lurdinha, nós fomos na casa de uma amiga dela, era até a diretora da escola que ela trabalhava. Eu não me lembro o nome dela. Aí nós fomos, né, fomos lá, levaram uma coisa importante, nós passamos lá, era umas 11 e pouca da manhã, quase na hora do almoço, uma coisa importante de documento. Aí a gente chamava, ô fulana, aí ela, já vou. Ah, já vem. Mas está demorando. Fulana, já vou. Esperamos. Esse já vou dela fez a gente esperar uns 30 minutos, né? Falei, pô, tem alguma coisa errada, a gente foi embora, já vou. Aí depois a Lurdinha perguntou, poxa, a gente foi na sua casa, você já vou, e não foi atender, a gente foi embora. Não, eu não estava em casa não. Ela começou a rir, então foi meu papagaio. Foi meu papagaio. Imita direitinho a voz, né? Já vou. É, vive. Então vamos lá. Os animais podem ser médiums? Tem gente que acha que sim, né? Muitas vezes esta questão tem sido feita e alguns fatos parece a ela responder afirmativamente. O que tem feito principalmente acreditar nessa opinião são os sinais notáveis de inteligência de alguns pássaros que, educados, parecem adivinhar o pensamento e tiram de um maço de cartas as que podem trazer a resposta exata de uma pergunta feita. Esse periquitinho, né? O papagaio que fala, que nós falamos aqui. Observamos essa experiência com muito cuidado, todo especial, e o que mais nos admirou foi a arte necessária dispensada à instrução desses pássaros. Sem dúvida, não se pode lhes negar uma certa dose de inteligência relativa. Mas é preciso convir que, nestas circunstâncias, a perspicácia deles ultrapassaria de muito a do homem, pois não há quem possa vangloriar-se de fazer o que eles fazem. Seria mesmo necessário, para certas experiências, suportar-lhes um dom de segunda vista superior dos sonâmbulos mais lúcidos. De fato, sabe-se de que a lucidez é essencialmente variável e que está sujeita a frequentes intermitências, enquanto que, nesses pássaros, ela seria permanente e funcionaria no momento oportuno, com uma regularidade e uma precisão que não se vêem em qualquer sonâmbulo. Numa palavra, ela nunca lhes faltaria. O que ele está dizendo? Que numa observação superficial, você vai dizer que o animal tem muito mais percepção do que o homem. Mediúnica, né? Inteligência ele tem. Percepção também tem, mas não mediúnica. A gente vai pegar uns exemplos já. A maior parte das experiências que temos vistos são da natureza que fazem com prestidigitadores e não poderiam deixar-nos em dúvida sobre o emprego de alguns dos seus, deve ser truques, né? Seus meios, notadamente o das cartas inevitáveis. Então o que é um prestidigitador? Um mágico, ele engana. Quanta coisa você vê num mágico, você diz, pô, esse cara é médium, né? E tem uns truques muito interessantes mesmo. Você não percebe. É a mesma coisa. Os animais, eles têm uma certa inteligência, mas eles são adestrados a fazer aquilo. Deixa eu terminar, vamos terminar esse parágrafo aqui. A arte da prestidigitação consiste em dissimular esses meios, sem o que o efeito não teria mais encantamento. O fenômeno mesmo reduzido a esta porção não deixa de ser muito interessante. E resta sempre para admirar o talento do instrutor, tanto quanto a inteligência do aluno, pois a dificuldade a vencer é bem maior que se o pássaro agisse apenas em virtude de suas próprias faculdades. Ora, fazendo executar coisas que ultrapassam o limite do possível para a inteligência humana, é provar unicamente por este fato
o emprego de um procedimento secreto. Aliás, há um fato constante, é que esses pássaros só atingem este grau de habilidade ao final de um certo tempo e mediante cuidados especiais e perseverantes, o que não seria absolutamente necessário se a inteligência deles tivesse que assumir ela própria sozinha as consequências. Não é mais extraordinário educá-lo para tirar as cartas do que habituá-los a repetir áreas ou palavra. O mesmo aconteceu quando a prestidigitação quis imitar a segunda vista. Obrigava-se assim o sensitivo a ir ao extremo, para que a ilusão durasse longo tempo. Desde a primeira vez que assistimos a uma sessão deste gênero, apenas vimos uma imitação muito imperfeita do sonambulismo, revelando a ignorância das condições essenciais dessa faculdade. Vou falar um pouco aqui, é grande, né? Essa questão da mediunidade. Mas, basicamente, o animal, nessas cartas, antigamente tinha muito, né? O Kardec colocou o realejo, né? Aí vai o periquitinho ali, eu era criança, eu lembro. O que vai trazer a sorte? Aí tiravam a carta e te dava, né? Aí você lia. Então ele está dizendo isso, algumas aves que falam. Esse é treinamento. O que é o médium? O médium é um intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual. Como que o animal vai ser intermediário de um ser humano? De outro animal ele não pode ser. Um papagaio está sendo médium de outro papagaio? Que história é essa? O cachorro está sendo médium de outro cachorro? Agora, a percepção do animal ela é diferente. O morcego, ele tem uma percepção diferente, ele não enxerga. O radar foi desenvolvido em cima de estudos do morcego. Eu me lembro, uma passagem, vocês vão lembrar, foi numa competição, Jogos Olímpicos, e tinha um cavaleiro, não sei se foi o Fernando Pessoa, o que foi, ele era o candidato à medalha de ouro, era o melhor cavalo, o melhor cavaleiro. Lembram? Então ele estava todo mundo na expectativa, o Brasil vai ganhar a medalha de ouro. Chegou no obstáculo, o animal refugou. Ele parou, lembra? Ele parou, ele refugou. Então vamos aqui pensar, não estou dizendo que foi, né? O animal não refugava. Provavelmente, né? Eu não vi, eu não estava lá, estou aqui elucubrando. Provavelmente um espírito apareceu na frente do animal e ele viu. Ele vê espírito, viu, fez lá, ele refugou. Não era para ele ganhar, deixaram acontecer aquilo, o outro ganhou. E o animal era um animal bom, já tinha passado por aquele obstáculo nas outras, nas preleções. Como que aconteceu aquilo? Todo mundo ficou, poxa, ele pode ter vindo um espírito. Eles percebem, o cachorro vê espírito, vê, mas não significa que ele seja médium. A visão dele é diferente, a audição do animal é diferente da nossa. Como que é a audição de um cachorro? Né? Ele, longe, o faro é diferente. Não significa que ele seja médium, é a natureza do animal. O peixe nada mais do que a gente, pô. Entendeu? É feito para isso. A gente vai dar uma nadadinha, mas o peixe é peixe. Como o cachorro é cachorro. Tem um faro. Fala. No caso do animal, ele tem esses instintos naturais de uma programação, como o salmão que nada de volta contra a corrente, porque é da natureza dele. É o instinto. Ele não tem programação, ele tem instinto. Salmão volta, é igual a tartaruga que volta para desovar ali naquele mesmo lugar que ela. O animal que executa determinados prodígios, o treinamento chama de reflexo condicionado. Sem dúvida. O Pavlov, né? É. O mestre disso, ele definiu melhor essa condição. Você treina, aliás, para nós também é reflexo condicionado. Você, quando executa
Sim. E o animal, ele tem inteligência, a gente não pode dizer que ele tem. Tem animal que tem uma inteligência maior do que outro animal. Agora, ele age muito mais pelo instinto e alguns animais são condicionados, são treinados a fazer determinadas coisas. Ele tem pensamento, ele pensa, mas não como nós pensamos, né? Continuamente. É isso aí. Exatamente isso. A 236, que é um pouco grande, e é Erasto, é o que termina aqui todo o trabalho, é a mensagem de Erasto. Nós vamos ver na aula que vem, tá bom? Que é muito boa essa mensagem de Erasto. Então, semana que vem, a gente continua aqui no estudo da mediunidade nos animais. Deixa eu marcar aqui. É a 236. É muito bom estudar a doutrina espírita, né? Pois é. É treinado a isso. Então vamos agradecer, como agradecemos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos proporcionaram um meio equilibrado, um meio pacífico, um meio aonde fomos atendidos, muitos espíritos desencarnados e nós atendidos espiritualmente através de eflúvios curadores que o meio nos propiciou e propicia nesta casa de amor. Obrigado a esses guias, a esses benfeitores, ao nosso altivo, ao Baltazar, ao Dr. Erma, ao Antônio de Aquino, enfim, a minha amada Lourdinha, as irmãs queridas, em nome de vocês, em nome do nosso querido irmão Ernesto Bozano, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Médiuns. Que assim seja, graças a Deus.